Essa é uma urna funerária marajoara. A urna foi escavada em 1949 por Beth Meggers, Clifford Evans e Peter Hilbert, na ilha de Marajó, no Pará. A urna, feita em cerâmica, tem 86 centímetros de altura e 73 centímetros no seu maior diâmetro. Ela é composta por uma figura híbrida de uma ave com elementos humanos, e provavelmente foi produzida entre 800 e 1200 anos antes de Cristo. A urna faz parte de indústrias cerâmicas manufaturadas por grupos indígenas que habitavam a região amazônica na ilha de Marajó. Essa urna aparece pela primeira vez na publicação Uma Interpretação das Culturas da Ilha de Marajó, de Beth Meggers e Clifford Evans, escrita em 1954. Nela, eles pontuam que as cerâmicas marajoaras mostram pela forma e decoração serem o produto de um grupo especial de artesãos. Alguns anos depois, em 1957, a urna volta a aparecer na publicação Archaeological Investigations at the Mouth of the Amazon, também escrito por Meggers e Evans. Aqui é descrito os detalhes e informações minuciosas sobre a urna, o contexto arqueológico em que ela estava inserida e também sobre a escavação. Meggers pautava que a Amazônia impedia o desenvolvimento de sociedades complexas. Para ela, as florestas tropicais tinham um baixo potencial agrícola, por conta do solo, e por isso não poderiam existir densas populações pela região. A autora também diz que as populações passadas e as atuais não passariam do nível da floresta tropical. A cultura marajoara era um exemplo de como essa população havia migrado da costa do Pacífico e, por conta das limitações ambientais, havia passado por um declínio social. Mesmo sendo criticada, Meggers manteve suas ideias até o momento de sua morte. Em 1920, Edith Hadant e William Meggers se casaram. Em 5 de dezembro de 1921, nasce em Washington a primeira filha do casal, Beth. William era físico e especialista em espectroscopia. Ele e sua esposa Edith nutriram em seus 3 filhos o interesse pela vida acadêmica. Ambos eram colecionadores e chegaram a fazer de sua casa um pequeno museu. Em 1965, Edith e William doaram sua coleção de selos e moedas para o Instituto Americano de Física, a fim de estabelecer um prêmio bienal de fomento ao ensino de física nas escolas. Desde pequena, Betty visitava com seus pais sítios arqueológicos norte-americanos, como o Grande Montículo da Serpente, em Ohio. Com seus 16 anos, Meggers trabalhou como voluntária do Instituto Smithsonian, onde reconstruiu potes cerâmicos de Pueblo Bonito. Aos 22 anos, ela se graduou em antropologia pela Universidade da Pensilvânia, em 1943. Um ano depois, Meggers concluiu seu mestrado e nele começou a estudar as cerâmicas marajoaras que haviam sido coletadas em 1870 na ilha de Marajó, no Brasil. Essas se tornaram um foco principal das suas pesquisas. Entre 1944 e 45, Meggers iniciou seu doutorado em antropologia na Universidade de Columbia, em Nova York. Lá, ela conheceu Clifford Evans, também doutorando de antropologia. Os dois se conheceram e, no ano seguinte, se casaram. Durante seus doutorados, Meggers e Evans foram alunos de Julian Stewart, um antropólogo americano que desenvolveu a ecologia cultural, sua teoria e seu método. Ele teorizava que culturas complexas da América do Sul teriam suas origens nos Andes, pois lá as condições seriam mais favoráveis do que nas terras baixas. Alguns grupos teriam saído dos Andes e se espalhado. Aqueles que teriam ido para a foz do Amazonas teriam encontrado dificuldades com o ambiente e teriam passado por um declínio, estacionando no nível dos grupos das florestas tropicais. A ecologia cultural proposta por Stewart buscava regularidades interculturais formais, funcionais e processuais, que pudessem passar por uma investigação empírica. Meggers e Evans conseguiram financiamento para passar os anos de 1948 e 49 pesquisando nas ilhas de Marajó, de Mexiana e Caviana e também no Amapá. Eles aplicaram um método de análise cerâmica e seriação pautado por James Ford, e assim identificaram 5 fases cerâmicas na ilha de Marajó.
a fase Ananatuba, a Mangueiras, a Formiga, a Marajoara e a Aruã, e produziram uma cronologia dessas tradições. A urna seria da fase Marajoara e seria a quarta fase na sequência de ocupação da ilha. Suas características iconográficas e complexidade do estilo colocam a sua produção entre 800 e 1200 anos antes de Cristo, um período definido pelo aumento da produção de cerâmicas cerimoniais. A fase Marajoara também é representada por vasos, estatuetas, pratos, tangas, bancos, tigelas, entre outros objetos. Em 1952, Meggers concluiu seu doutorado com a tese The Archaeological Sequence on Marajó Island, Brazil, with special reference to the Marajoara culture. Nessa época, nos Estados Unidos, cerca de 10% dos títulos de doutorados eram dados a mulheres. Meggers, anos mais tarde, diz que a sua classificação de cerâmicas da ilha de Marajó deixou claro que eram necessárias novas evidências arqueológicas para interpretar a sua origem e desenvolvimento. 2 anos depois, em 1954, Meggers publica o artigo Environmental Limitation on the Development of Culture, no American Anthropologist. Nele, Meggers fundamenta seu argumento de que as florestas tropicais não suportariam grandes populações com uma produção agrícola por anos. Os objetivos das pesquisas de doutorado de Meggers e Evans na Amazônia eram provar pela arqueologia a relação entre a ecologia e o desenvolvimento cultural. Assim, Meggers e Evans pautam 2 paradigmas. O primeiro, que as florestas tropicais não suportam grandes densidades demográficas, pois não permitem uma produção agrícola contínua. A segunda, que não havia evidência das indústrias cerâmicas terem se originado na ilha, e o estímulo ou o saber da produção das cerâmicas da ilha de Marajó seriam intrusivos, resultados de povos que migraram dos Andes para a região. Meggers e Evans expandem suas pesquisas para a América Latina a partir da década de 1950. Entre 52 e 53, realizaram estudos na atual Guiana e em regiões da Venezuela. Entre 54 e 61, Meggers e Evans trabalharam no Equador com a colaboração de Emílio Estrada. Através das datações radiocarbônicas e das datações relativas, eles criaram uma cronologia para o passado equatoriano. No ano de 1961, Meggers e Evans organizaram um seminário de análise cerâmica em Barranquilla, na Colômbia, junto com James Ford. Estiveram presentes nesse seminário arqueólogos de 8 países latino-americanos. De acordo com Meggers, o seminário foi uma oportunidade de desenvolver um critério uniforme para coletar, classificar e interpretar amostras de cerâmica a fim de produzir o esquema espaço-temporal necessário para reconstruir o desenvolvimento cultural pré-histórico ao longo de toda a faixa costeira. José Loureiro Fernandes, da Universidade Federal do Paraná, organizou em 1964 um seminário de pesquisa mensal na busca de estabelecer a arqueologia como uma disciplina acadêmica no Brasil e refinar os métodos de análise e a interpretação das cerâmicas. O seminário começou em 30 de março de 1964, sendo a primeira semana em Curitiba e as restantes no Museu de Arqueologia e Artes Populares, em Paranaguá. Os 2 foram ao encontro de arqueólogos brasileiros para construir um plano de pesquisa nacional. Criou-se assim o PRONAPA, o Projeto Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Beth nos conta como foi a criação do PRONAPA. Em nosso retorno a Washington, nós começamos a estruturar um plano de 3 anos para uma pesquisa coordenada nos estados costeiros, com os arqueólogos treinados durante o seminário e um orçamento estimado. A cada participante foi solicitado identificar 3 vales fluviais, depois aumentado para 5, que talvez tivessem servido como rotas de migração e comunicação. O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, PRONAPA, começou em 1965 como uma colaboração entre o Instituto Smithsonian, o qual subsidiou a pesquisa de campo, o Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq, representado pelo Museu Paraense Emílio Gold, que subsidiou a publicação, e cada instituição participante, que pagou por cada salário e concedeu as facilidades laboratoriais. O grupo de pesquisadores relacionados a Beth Meggers tiveram bastante apoio do governo americano e brasileiro,
num período em que perseguições políticas levavam muitas vezes ao exílio e muitas outras à morte. As ciências humanas nas universidades brasileiras, apesar de terem em alguns momentos financiamentos, não eram consideradas necessárias pelo governo da ditadura, e apesar de bolsas e financiamentos de pesquisa, as humanidades eram uma área de conhecimento constantemente vigiada e censurada. Houveram 4 encontros dos participantes para compartilhar os dados levantados por cada um. Os objetivos iniciais do Pronapa foram a identificação de fases e tradições, a produção de cronologias relativas e absolutas e a reconstrução de rotas e direções de migração e difusão. Além disso, previa a fundamentação de um método e de um escopo teórico para a arqueologia brasileira e buscava estabelecer um quadro básico da história cultural do Brasil, além de treinar e estimular arqueólogos brasileiros. Ao longo das 2 décadas em que Betty Meggers pesquisava e publicava, a sua visão sobre a Amazônia foi desafiada algumas vezes. Edwin Ferdon, em seu texto Agriculture Potential and the Development of Cultures, de 1959, argumentava que os solos das florestas tropicais não eram tão improdutivos como Meggers afirmava. Em 1961, Roberto Carneiro publica Slash and Burn Cultivation Among the Quikuro Indians and Its Implications for Cultural Development in the Amazon Basin. Ele descreveu a produção e estocagem de farinha de mandioca pelos Quikuro, que viviam permanentemente no Alto Xingu. Ele argumentava que os Quikuro e outros povos teriam se originado na Amazônia, como Meggers dizia que não, e teriam durado desde a sua formação até a chegada dos europeus, quando sofreram um grande genocídio em massa. Alguns anos depois das críticas, Meggers publica um livro chamado Amazônia, Man and Culture in a Counterfeit Paradise. Com um tom determinista, Meggers continuava afirmando que os obstáculos ambientais eram insuperáveis para o desenvolvimento de culturas complexas nas florestas tropicais. No seu artigo The Indigenous Peoples of Amazonia, Their Cultures, Land Use Patterns and Effects on the Landscape and Biota, de 1985, Betty Meggers apresentava uma pequena mudança na sua teoria até então. Ela admitia que os dados arqueológicos e etnohistóricos indicam que os assentamentos indígenas ao longo da várzea eram maiores e mais permanentes do que aqueles na terra firme. Ela conclui com um tom positivo que as populações indígenas se integraram com o ecossistema e que as pesquisas guiadas pela ecologia começavam a expor a complexidade dos mecanismos culturais de adaptação, que rivalizavam em sua diversidade e complexidade os mecanismos biológicos com os quais estão entrelaçados. Betty manteve sua teoria que as zonas de terra firme da floresta amazônica eram um ambiente pobre em recursos para a subsistência de sociedades densas e sociopoliticamente complexas. Ela começa a dizer mais tarde que a Amazônia teria um papel crítico no futuro da biosfera humana e seria de grande importância para sua preservação. Como colocado pela arqueóloga Denise Chan em Arqueologia para Etnólogos, Colaborações entre Arqueologia e Antropologia na Amazônia, Meggers ignorou o genocídio indígena e os relatos etnohistóricos em favor da ecologia cultural, assumindo que as sociedades indígenas já haviam atingido o ápice de seu desenvolvimento. Em um permanente estado de natureza, os indígenas pintados por Meggers não possuíam uma história, apenas diversidade cultural, medida pela diversidade da cultura material. A diversidade cultural amazônica para ela significava variações sobre o mesmo tema. Suas motivações não eram apenas acadêmicas ou científicas. Vários dos seus artigos foram finalizados com uma discussão sobre as implicações contemporâneas das reconstruções do comportamento sociocultural do passado. Basicamente, ela alertava para o fato de que as sociedades indígenas exauriam os recursos naturais em um ritmo bem menos acentuado do que a sociedade industrial moderna, e de que qualquer forma de exploração além desses níveis levaria a desastres ambientais para toda a bacia amazônica, com consequências para o resto do mundo. Para Meggers, admitir que a Amazônia pudesse ter sido transformada pelos povos indígenas seria admitir a resiliência de seus ambientes e a possibilidade de explorá-los de outras formas, que levariam à sua destruição.
Ainda que a intenção de preservação da biodiversidade fosse louvável nesse caso, a negação de agência e história aos povos indígenas constituiu um autoritarismo e etnocentrismo, cujas raízes podiam ser buscadas nos evolucionistas do século XIX. Em setembro de 2001, a Sociedade de Arqueologia Brasileira, a SAB, se reuniu no Rio de Janeiro e Eduardo Neves organizou um simpósio cujo objetivo era atualizar os desenvolvimentos recentes da arqueologia amazônica. A maioria dos apresentadores e Beth sentaram-se na primeira fila, como sempre. Ela balançou a cabeça ao longo de cada artigo e, no final, eu a apresentei a Eduardo, indiscutivelmente o principal arqueólogo amazônico atual, e recuei e tirei a foto no início desta homenagem. Vê-se Beth contando a Eduardo os erros e suas interpretações e em sua postura defensiva. A essa altura, Beth estava claramente declinada com sua perspectiva determinista ambiental, e ela sabia disso. Beth Meggers escreveu mais de 200 publicações, como artigos científicos, capítulos, livros e traduções. Ela também recebeu vários prêmios, como o Washington Academy of Science Award for Scientific Achievement, em 1956.